Olá, queridos, tudo bom? Vamos para mais uma sequência dos nossos vídeos, agora ainda em tributário. Vamos falar hoje do conceito do que é imposto. Fechou? Então lá. Imposto, primeira coisa importante, está lá no artigo 16 do CTN, né? Código Tributário Nacional, artigo 16 CTN. Imposto, para ficar mais fácil, a gente tentando classificar ele, assim como todas as outras espécies tributárias, é mais fácil de pensar em imposto em três características distintas, né? Se faltar uma ou outra, você pode estar falando de qualquer outra espécie menos de imposto. Então, imposto tem que se encaixar perfeitamente em uma das três, né? Segundo o artigo 16 do CTN, imposto ele é um tributo não vinculado a uma atividade estatal específica, né? Geraldo Ataliba já falava, os tributos podem ser classificados como vinculados e não vinculados. No caso dos impostos, são tributos não vinculados a uma atividade estatal específica em favor do contribuinte. Onde eu quero chegar nessa primeira característica? Imposto ele não depende de uma atividade estatal em favor de você, contribuinte, você usuário de algum serviço. Ou seja, o Estado ele pode cobrar o imposto, deve cobrar o imposto, simplesmente porque você praticou um fato jurídico, né? Praticou um fato jurídico, incide a tributação. Não depende do Estado fazer, olha aqui, uma contraprestação ao seu favor, né? Fazer uma contraprestação. Olha, o Estado vai asfaltar a rua, em troca ele te cobra imposto, ele põe iluminação pública, aí ele te cobra imposto? Não, isso não existe, beleza? Então, imposto não depende de nenhuma atividade estatal específica em favor ou em pró do contribuinte, tá? O Estado não faz porcaria nenhuma para esse de imposto. Cobra imposto simplesmente porque você praticou o fato jurídico daquele imposto, né? Você praticou a hipótese incidência do imposto, né? Só para ficar no ar, hipótese incidência, é a conjugação de verbo na lei. Ser proprietário de veículo automotor, embaixo, no mundo real, no mundo fático, sou proprietário de veículo automotor. Conjuguei o verbo, espelhou, né? O que aconteceu no mundo real com o mundo jurídico, nasce o dever de pagar o imposto. Fechou? Segunda característica, que está lá no artigo 164, inciso 7º da Constituição, fala, deixa bem claro, para 7 não, perdão, 4, inciso 4 da Constituição, deixa bem claro o que é pra gente. Imposto não tem uma destinação certa específica. Mas como assim imposto não tem destinação certa específica? O valor arrecadado a título de imposto, o valor que você arrecada a título de imposto, não pode ter uma destinação certa, ir para um local específico, para ficar mais fácil. Arrecadei imposto, legal, arrecadei IPTU. Esse IPTU vai para onde? Arrecadei o ISS, ITBI, vou para onde? Meu, tem a mínima ideia para onde vai essa merda, não sei para onde vai. Como assim? Você não sabe para onde vai? Imposto, o valor quando ele entra para o Estado, entra na conta bancária do Estado, ele não pode estar preso a uma despesa específica ou detalhada. Depois, olha a diferença, que entrou ali ó, na conta bancária do Estado, que mistura tudo, mistura todas as receitas do Estado, mistura locação de bens, receitas oriundas de licitações, de contratos administrativos, sei lá o que, mistura tudo, aí começa a destinação, saúde, educação, saneamento básico, etc. Onde eu chegar, vou voltar tudo de novo. O valor que você paga o carnê não pode fazer assim, ó, você pagou R$1.000 do IPTU, não pode entrar para o Estado 800. E os outros 200? Ah, é para pagar uma despesa já taxada, taxada não, já especificada, detalhada. Não, isso não pode. O valor que você paga de imposto entra limpo para o Estado, depois ele destina da forma, obviamente, que ele quiser, bem como com os preceitos funcionais. Faz uma comparação. A sua folha de pagamento, o teu salário, você pode pegar empréstimo consignado. Você pode pedir empréstimo consignado, vai, sei lá, eu ganho R$1.000, todo mês vai descontar 300. Perceba, o dinheiro entra na sua conta, o salário, R$700. Os outros 300 já vai chupado já para a instituição bancária, para pagar aquele empréstimo consignado. É exatamente isso que não pode acontecer com os impostos. Imposto, o valor quando entra para o Estado, o valor quando entra, ele tem que estar livre, tá? E não estar preso numa destinação, um fundo de reserva, uma despesa já pré-determinada. Beleza? Então perceba, é tudo não vinculado. Não vinculado a uma atividade estatal, não vinculado ao seu produto de arrecadação. O produto da arrecadação dos impostos não estão presos a um local certo específico. E terceira e última característica é mais para a gente não confundir muitas vezes com empréstimo compulsório. Que é o quê? Imposto não tem destinação, imposto não tem previsão de devolução. Imposto não devolve. Pagou, o que aconteceu? Ó, estrupiou.
Já era. Paga um imposto, não tem retorno para o particular. Vamos melhorar isso aí. O que existe, não só para imposto, qualquer espécie tributária, qualquer coisa no mundo, o que pode existir é restituição. Ó, você pagou a mais, pagou indevidamente, fez um cálculo errado, eu vou te restituir. O que eu não vou fazer é devolver. Devolver é o quê? Eu paguei 10, depois de certo período eu te devolvo 10 com correção e juros. Isso é devolver. O imposto não comporta isso. Empréstimo compulsório já. Tanto que o nome é empréstimo. Imposto é bem diferente. Imposto, ó, paguei 10, depois de renda, paguei 10. Aí vira o exercício, faço o cálculo lá, olha, vai me restituir 2. É bem menor a diferença, por quê? Na realidade, você não precisava ter pago 10. Foi 2, restituiu? Você deveria ter pago 8. Porque compensou. Você tinha despesas que podiam ser abatidas, saúde, educação, assim, por exemplo. Ou seja, o teu pagamento foi a mais, foi indevido. Por isso que restitui. Devolver, não. Devolver quer dizer empréstimo compulsório. Imposto não se devolve, imposto não devolve. Ok? Vamos lá? Continuando os impostos, passando por essas 3 características. É tudo não vinculado à atividade estatal, não está vinculado à receita, à arrecadação em lugar nenhum, e o valor não devolve. Ou seja, tributo literalmente não vinculado a nada. Continuando. Vamos pensar assim, como forma de característica ou classificação dos impostos. Ele que chama de característica, eu chamo de classificação. De classificação fica melhor, tá? Então lá, os impostos podem ser reais. Impostos reais. O que é o imposto real? Imposto real é aquele imposto que incide sobre um objeto material, sobre a coisa. Ele incide sempre sobre um objeto. Ele incide sobre algo tangível. Imposto real. IPTU, IPVA, o ICMS, quando você pensa exclusivamente na mercadoria, na circulação de mercadoria. Imposto real, ó, você toca o relógio quando você compra. Imposto real é um imposto que reside sobre um objeto material, um objeto tangível e não erra. Vamos continuar. Impostos pessoais. Imposto pessoal, um pouquinho diferente, né? Imposto pessoal, ele não incide sobre um objeto material. Ele incide sobre uma qualidade humana, ele incide sobre a pessoa. Sobre a pessoa. Melhor exemplo é entender imposto de renda. Imposto de renda, perceba, eu não estou tributando, perdão, estou tributando a renda. Eu não estou tributando dinheiro. Dinheiro é coisa, é tangível. Quando você vai, o teu salário entrou no banco, quando você saca dinheiro, você não saca o salário efetivamente, porque o salário é algo abstrato, difícil você tangível, tocar ele, entender. Então, o imposto pessoal é sempre um imposto que incide sobre um aspecto da pessoa, sobre uma qualidade da pessoa, tá? Melhor exemplo, imposto de renda, que eu falei, serviço, ISS, é o serviço, o ICMS, serviço de transporte interestadual, intermunicipal, comunicações, você não toca na comunicação, mas você sente ele ali, sente ela lá. Ou seja, é um exemplo de imposto pessoal, beleza? Continuando, eu tenho agora 2 classificações, ou características, uma puxa a outra, que são os impostos direto e impostos indiretos, né? Ou imposto indireto. Imposto direto, fácil, é uma classificação quase que econômica, né? O que é o imposto direto? Imposto direto é aquele imposto que o ônus fiscal, o ônus tributário morre com o contribuinte. Não tem como o contribuinte repassar para um terceiro, continuar uma cadeia, passar para frente o valor. Quem tem que efetivamente suportar o pagamento vai ser o contribuinte. IPTU e IPVA. Quem paga o IPVA? O dono do carro. Quem paga o IPTU? O dono do imóvel. O locatário não entra nessa regra, hein? Lembre que o locatário é pacto servando, é contrato interno, contrato entre as partes. Isso por direito tributário não serve para nada. Fechou? Tudo qualquer besteira que vem do direito civil, para nós é irrelevante quando eu penso no ponto de vista contratual. Quem define se eu sou contribuinte ou não é sempre a lei, é sempre a legislação. Tá? Então, imposto direto é aquele imposto que a tributação morre com o contribuinte, ele que tem que suportar. Não permite você transferir o ônus fiscal para um terceiro. Diferente agora da nossa 4ª característica, ou 4ª classificação, que são os impostos indiretos.
Imposto indireto é aquele imposto que permite eu transferir o ônus fiscal para um terceiro. Você pode transferir a carga tributária para um terceiro. A legislação permite você transferir. Os melhores, IPTU, IPTU é imposto direto. ICMS e IPI. O ICMS e o IPI ele permite, naquela princípio da não cumulatividade, daquela cadeia produtiva, o contribuinte suportar o ônus, ele paga, só que ele transfere o ônus na carga tributária, ele destaca na nota fiscal o ônus e repassa, e vai repassando, e vai repassando. Ou seja, no imposto indireto, a gente entra naquela regrinha de entender o quê? Existe contribuinte de direito e contribuinte de fato. De direito é quem realmente a lei indica, quem a lei indica como contribuinte. Concessionário de carro, fica mais próximo. Concessionário de carro, a lei fala que ela que está circulando a mercadoria, ela é contribuinte. Contribuinte de fato, você comprou o carro, porque de fato foi você realmente suportou a carga tributária. Por que você suportou a carga tributária? Porque o ICMS, o IPI nesse caso, são impostos indiretos. Ela, concessionária, destaca na nota o valor do imposto e repassa para você pagar. Então você paga o carro, o custo, bem como você paga o quê? Os impostos. Direto, o ônus fiscal fica com o contribuinte, mora com ele. Imposto indireto, o ônus fiscal repassa para um terceiro que nós chamamos de contribuinte de fato. E quem a lei indica é o contribuinte de direito. Beleza? Vamos lá. Eu tenho agora também, está acabando, eu tenho os impostos fixos. O que é o imposto fixo? É um imposto que você não vê aquela operação matemática, aritmética do que? Base de cálculo sendo atacada pela alíquota. A alíquota multiplica a base de cálculo, dá o valor do imposto a pagar. Imposto fixo não tem isso, ele não tem essa conta de base de cálculo e alíquota. Tá? Normalmente você vê o imposto fixo quando você vê de profissional liberal, autônomo, do ISS. Né? O advogado, estou dando exemplo. Né? O advogado vai pagar quanto de ISS? Vai pagar R$1.000 por ano, ponto. Qual que é a alíquota? Qual que é a base de cálculo? Não existe. A legislação predeterminou o valor. O valor já vem predeterminado pela legislação. É fixo porque o valor é aquele, é constante. O valor não modifica porque não tem operação matemática. Lembra disso, não tem base nem alíquota, o valor já está predeterminado. O critério quantitativo da regra matriz está estabilizado, ó, não mexe. Beleza? Eu tenho impostos fixos, nós também temos impostos proporcionais. O que é imposto proporcional? Para tomar cuidado, pensar proporção, não. Imposto proporcional é aquele imposto que a base de cálculo ela flutua, ela pode aumentar ou diminuir. Eu dou exemplo, aumentar ou diminuir. Mas a alíquota é sempre a mesma, é sempre constante, ela não muda. Você pega o ICMS energia elétrica. A alíquota do ICMS energia elétrica é sempre 25%. Não interessa quanto você consome de luz, de energia, se aumenta ou diminui. ICMS em comunicação, você pega na tua conta de celular, na tua conta de casa, telefonia, tá lá a alíquota do ICMS, 25%. Você consumiu mais ou menos, vai estar sempre variando, você nunca consome idêntico, mas a alíquota é sempre a mesma, a alíquota é constante, uma base de cálculo mutável. Então, proporcional, a base de cálculo sempre está mexendo, está oscilando, e a alíquota é sempre a mesma, ela não mexe. Vamos lá. Impostos progressivos, que a gente tem um exemplo mais fácil, é do imposto de renda, né? Tá lá a ideia central dele está no 145, parágrafo 1º, né? Duas minhoquinhas casalando a Constituição, que ele fala o que pra gente? Impostos progressivos é um imposto que vai progredindo, evoluindo, de acordo com a base de cálculo do respectivo imposto. Como assim? Base de cálculo sobe, a alíquota respectiva sobe. Base de cálculo desce, a alíquota desce. Isso é um imposto progressivo. Imposto de renda, a tua alíquota vai subindo de acordo com a sua riqueza. Você está ganhando mais, a alíquota vai subindo. Traduzindo, quem paga mais, quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Pela característica, pelo princípio, na realidade, não é nenhuma uma característica, uma classificação do princípio da progressividade. Tá? Então, aumentou a base de cálculo, aumenta a respectiva alíquota. Abaixou a base de cálculo, diminuiu a respectiva alíquota. É uma tentativa bem sutil
de fazer uma certa justiça fiscal, né? Quem ganha mais, quem ganha menos paga menos. E lembre-se que o inverso não existe, né? Que é o quê? Quem ganha mais paga menos, quem ganha menos paga mais, que seria um imposto regressivo. Isso pra gente não existe, não pode ter descarte da frente, tá bom? E para fechar, vamos só lembrar, os impostos, eles estão divididos na Constituição em faixas, né? Faixas federais, federal, estadual e municipal. Os impostos federais estão no artigo 153, impostos estaduais estão no 155 e os impostos municipais no artigo 156 da Constituição. Lembra que não pode interferência com a competência tributária privativa. Beleza? Para ter entendido, qualquer coisa, então aí não esquece de dar um joinha aí no vídeo para dar uma força pro professor, tá? E se inscrever no canal, tá bom? Um abraço, tudo de bom.